amores! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, professora Veridiana Torres, aqui falando sobre sentidos, dando continuidade ao conteúdo que retomamos na semana passada, né? E aí, gente, veja só, vocês já repararam, depois daquele conteúdo que vocês assistiram, quantas coisas diferentes nosso corpo é capaz de fazer? E aí, podemos perceber o ambiente vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, sentindo sabores? Podemos, né? Então, gente, nossos corpos podem fazer diversas coisas que nenhuma máquina é capaz de fazer. Isso não é muito bacana? E como você já deve ter percebido, o que está acontecendo ao seu redor, então, tudo isso a gente recebe informações sobre o ambiente através de 5 sentidos. Aquilo que eu falei no começo, dá-se o nome de quê? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Vamos lá para o nosso conteúdo? Olha só, no conteúdo anterior e que você talvez não tenha assistido, vai lá, volta no meu canal, vê a aula sobre sentidos. A gente já falou sobre visão, não é isso? Então, nós vamos falar agora sobre o tato, que são os receptores da pele, tá bom? O olfato, que são os receptores das cavidades nasais, e a gustação, né, que vocês conhecem por paladar, são os receptores, ó, da língua. E aí, tá preparado? Pega seu caderninho para anotar. Olha só, gente, os órgãos, né? O órgão receptor de estímulos do tato é a pele, como eu já falei. E aí, o que acontece? Nela, na nossa pele, existem vários receptores sensoriais. Os receptores, quando são estimulados, ativam o sistema nervoso. Olha, tudo depende aqui, ó, do nosso cérebro. Que bacana, né? Então, cada tipo de receptor é estimulado por um fator diferente. Pode ser por pressão, variação de temperatura, entre outros. Veja só, gente, os receptores de um mesmo tipo se organizam, né, em corpúsculos táteis. Que palavra difícil, né? Mas é esse nome mesmo. Há ainda receptores que detectam estímulos de dor. Quando você cai de bicicleta ou se arranha, se machuca, são os estímulos trabalhando, não é isso? Mas estes são terminações nervosas livres, não se organizando aquilo que eu falei, corpúsculos táteis, tá? Existem regiões da pele que são mais sensíveis do que as outras. Ai, pelo menos eu tenho uma sensibilidade aqui. Qualquer coisinha se bater em mim dói demais. Mas voltando aqui para o conteúdo. E aí, já nessas regiões, a maior concentração, né, dos corpúsculos e receptores. A sensibilidade a determinado fator pode variar de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tem cócega dos pés, tem gente que não tem. Então, mas em geral, as áreas mais sensíveis são as mesmas para todos, mãos e pés. Olha aí, eu trouxe essa imagem para vocês. Essa imagem tem no livro didático de vocês, tá bom? E aí, cada círculo desse tem um significado. Isso aí é uma representação esquemática de corte da pele, né? Como se fosse a nossa pele, mostrando os corpúsculos táteis e as terminações nervosas livres. Cada um tem seu significado. Gente, existem regiões na pele que são mais sensíveis do que as outras, já que nessas regiões, relembrando para vocês, a maior concentração de corpúsculos e receptores. Vamos entender cada uma delas? Olha só, aqui são as terminações nervosas livres, tá bom? O que acontece aí abaixo dessa pele? Ocorre na epiderme e ao redor da base dos pelos e das glândulas. São sensíveis ao toque e à pressão, relacionando-se com o tato, tá bom? São sensíveis também às variações de temperatura, à dor e à coceira. Ou seja, é bem próximo do iniciozinho da nossa
nossa pele, né? Na epiderme. E agora está sendo puxada essa figura aí, onde fica os discos de Merkel. O que é isso, professora? Olha só, são células especializadas da camada basal da epiderme associada a fibras nervosas que conduzem os estímulos para o sistema nervoso central. Mas o que acontece? Gente, ela relaciona-se com o tato na percepção de texturas de objetos, são mais abundantes na palma da mão e na planta dos pés, sendo especialmente comum nas pontas dos dedos. Então, esses discos têm no finalzinho aí, ó, disco de Merkel. E aí, mais abaixo aí da pele, né, nós temos os corpúsculos de Krause, eu acho que é esse nome, Krause, uma coisa assim. Localizado, gente, na derme e relaciona-se com a percepção de frio. Tá vendo? Que cada célula do nosso corpo tem uma função. E aí você pode também acompanhar através do seu livro didático e ver a figura melhor. Isso aí, gente, é o corpúsculo de Vater-Passigny, ou seja, fica localizado na derme e que se relaciona com a pressão. Esse corpúsculo aí, gente, azulzinho, é chamado de corpúsculo de Ruffini. Ele fica localizado na derme e relaciona-se com a percepção do calor e também da pressão. Tudo isso, gente, abaixo da nossa pele. Não é bacana? Veja só, aí é o corpúsculo de Meissner, tá? Ele fica localizado na derme, também lá embaixo da nossa pele, né? E aí mais próximo da epiderme. Relaciona-se com o tato e ocorre em especial em regiões das peles sem pelos, como pontas dos dedos, lábios e plantas dos pés. E aí vocês lembram que no conteúdo passado eu mostrei uma caixinha de remédio que tinha umas bolinhas, né? Que vocês, se tivessem em casa, procurassem ver? Então, vocês lembram que teria que ter o sistema Braille, que é para poder ter a leitura de quem não enxerga? Olha só, gente, esse cara aí chamado Louis Braille nasceu em 1809 na França. E aos 3 anos de idade ele perdeu a visão após ferir-se com uma ferramenta do pai, né? Aqueles meninozinhos danados. Então, esse acontecimento não impediu o seu ingresso na escola. A família investiu, né, que ele fosse estudar. Nem por isso ele desistiu. E aí, Braille tornou-se professor e ele mesmo transcreveu diversos livros para os seus sistemas de pontos. Ele morreu, né, em 1852, morreu de uma doença terrível chamada tuberculose. Enfim, seu sistema ele tornou-se mundialmente conhecido e adotado para leitura e escrita com por pessoas, né, com deficiência visual. E aí eu trago a imagem, né, do alfabeto em Braille, que vocês podem ver. E aí essa imagem, vocês verem que esses pontinhos pretos é como se fosse em alto relevo num determinado livro, né? Que aquela pessoa com deficiência visual vai conseguir entender o conteúdo a partir do momento que ele começa a compreender o alfabeto também. Então, o francês Louis Braille criou o sistema de escrita e leva seu nome para as pessoas com deficiência visual. É por isso que a gente chama de sistema Braille. E aí vocês podem perguntar, alfabeto Braille, professora? Sim, gente. O sistema Braille, ou simplesmente Braille, é um código, gente, universal de leitura e escrita usado por pessoas com deficiência visual, como eu havia falado, né? Ele foi desenvolvido na França no século XIX. Por quem, gente? Só para vocês relembrarem. Louis Braille, né? Que, como eu já disse, ele ficou cego com os 3 anos de idade, teve todo aquele processo. E aí ele ficou conhecido por Braille, né? Em homenagem ao inventor. Esse sistema foi conhecido assim. Então, o Braille, ele utiliza como base 6 pontos
pontos, observe aí, ó, na letra A, por exemplo, são 6 pontos em 2 colunas, que compõem a chamada célula Braille. Um ou mais pontos ficam em relevo, como já havia explicado. E aí a gente vai entrar, né, no conteúdo que fala sobre as cavidades nasais. Quem é a gente responsável por essas cavidades? Acertou quem disse olfato. Gente, eu trouxe uma representação esquemática, né? Também tem no livro de vocês, mostrando a cavidade nasal. Olha só, em corte com esse destaque para a localização das estruturas do sentido do olfato. É como se fosse cortado aqui, ó. Está de lado para que vocês possam compreender. Então, gente, olha só, as nossas narinas, elas são responsáveis pelo sentido do olfato, não é isso? Todo mundo sabe disso. Mas aí a gente não sabe, né, com nomes científicos da biologia, então fica mais difícil. Então, estou aqui para dizer para vocês. Nela aqui, nas narinas, está o epitélio olfativo, que é um tecido especializado onde encontramos milhares de células olfativas que possuem pelos e captam moléculas dissolvidas no ar que respiramos, né? Então, esses pelinhos aqui, ó, que muita gente costuma depilar, tirar, se incomodar, ele protegem a gente de receberem algumas impurezas, né? É como se fosse um filtro de passagem. Vamos ver aqui. Olha só, gente, o olfato é um sentido que se origina nos receptores sensoriais localizados nas cavidades nasais, conhecidas como células olfatórias, não é isso? Então, o cheiro de um objeto, cheiro de uma flor, ou da comida gostosa da mamãe, não é isso? Ou de um ambiente que é percebido. Por que esse cheiro, que vocês percebem esse cheiro? Alguém sabe dizer? Por causa de uma liberação de moléculas na atmosfera que estimulam as células olfatórias, tá certo? Então, gente, essas células se comunicam com o nervo olfatório, isso, o qual encaminha os estímulos para o cérebro e assim a percepção do cheiro. Então, quando estamos resfriados, o excesso do muco secretado nas cavidades nasais impede que as moléculas alcancem as células olfatórias. Ah, professora, por isso que quando eu estou muito gripado, eu não sinto muito cheiro, justamente. Porque essa secreção já está impedindo que as células olfatórias, né, consigam captar aquele cheiro. Por isso, em situações como essa, é difícil distinguir os cheiros. E aí eu trago uma imagem maravilhosa, que é comer uma fruta. Ai, que delícia! Então, vamos falar de quê? De paladar. No nosso livro, né, tá outro termo conhecido como a gustação, né? Que é responsável pelo nosso paladar. Então, gente, em nossa língua, bendita língua, né? Estão as papilas gustativas, né? O que é que fica na nossa língua? As papilas gustativas, que são responsáveis pelo nosso paladar. Isso mesmo. Nelas podemos encontrar receptores, né, que detectam a presença de substâncias químicas, tá bom? Então é através da nossa língua que a gente vai sentir todas essas sensações. As papilas gustativas, especializadas na percepção de 4 sabores. Quem sabe? Quando você chupa um limão, azedo. Quando você come uma coisa salgada, ou doce, ou amarga, não é isso? Então, a nossa língua capta tudo isso. Através de quem, gente? Acabei de falar. As papilas gustativas. Anota aí no seu caderninho. E aí, gente, a gustação, como a gente chama, né? É o sentido envolvido na percepção do gosto de que, gente? Alimentos e bebidas, não é isso? Então, o órgão que capta os estímulos do nosso
do nosso gosto é o quê? Acertou quem disse língua. Não estou dando língua para vocês. E, gente, na superfície da língua, existem receptores que são estimulados na presença de certas substâncias. Esses receptores são os botões gustatórios, localizados em pequenas papilas linguais, tá? Então, esses botões, eles percebem diferentes tipos de gostos. Tá vendo aqui a figura que eu trago para vocês falando sobre as papilas, né? Onde ficam as papilas, professoras? Na língua. Lá no final da língua, professora, chamado o quê? Papilas circunvaladas. E na lateral da língua, professora? Papilas foliadas. E na frente da língua, chamadas papilas fugiformes. É dado esse nome, gente, porque se assemelha a cogumelos, daí esse nome. Então, a base é estreita e a parte superior é dilatada. E aí, gente, os demais tipos de gostos, né, que vocês lembram, além do doce, do ácido, o que mais? Quem lembra? Do salgado, tá faltando um, e do amargo. Mas, gente, vocês sabiam que tem o quinto gosto? Não, tem sim. O quinto gosto é chamado de umami. É isso mesmo, esse nome estranho. Esse último foi descoberto por um cientista, Kikunae, o nome dele. Ele foi reconhecido pela comunidade científica apesar apenas nos anos 2000, né? Mas ele já faleceu em 1936, por aí. E aí o que aconteceu? Umami, gente, significa saboroso. A professora quer dizer que além do doce, do ácido, do salgado e do amargo, nós temos o quê? O saboroso, isso mesmo, chamado umami. É em japonês e é característico da combinação do glutamato monossódico com outros alimentos. Deu para compreender? Então, é o sabor predominante nas carnes e nos cogumelos. Todos os 5 gostos são percebidos por toda a superfície da língua, pessoal, através das papilas. Lembram que eu falei? As papilas linguais? Pois então, além da função da gustação, função tátil, da percepção. Assim, percebemos também a consistência e a textura do que é colocado na boca, né? Então, a maior parte das papilas linguais, no entanto, não contém botões gustatórios. São chamados de papilas filiformes e confere a maior aspereza à língua, colaborando com ela na captura da condução do alimento para o interior da cavidade bucal. As papilas linguais, pessoal, que contêm botões gustatórios, são as circunvaladas, que eu falei no começo, as foliadas e as fugiformes, como mostra toda a figura, toda a representação esquemática que eu trouxe para vocês. E aí, pessoal, o sabor dos alimentos é bastante influenciado pelo odor. Olha só, a cavidade nasal tem comunicação com a boca, não é isso? A gente não precisa, às vezes, sentir o cheiro para poder ver. Então, gente, o epitélio olfatório, lembra que eu falei? É estimulado pelo odor do alimento dentro da boca e tem grande contribuição para as sensações de sabor. Apesar de não existir ligação física entre os nervos olfatórios e os nervos que partem da língua, tanto dos estímulos do olfato quanto a gustação são enviados para o cérebro, onde os sentidos são integrados. Então, quando chega lá as informações, bum! Sentiu o cheirinho gostoso do bolo da mamãe, a gente já tem vontade de comer, não é isso? E aí, gente, é no cérebro, né, que armazenamos as informações do sabor dos alimentos. Tudo depende dessa caixinha aqui, gente. Assim, só de pensar no alimento já estamos associando ao cheiro. Então, lembrem uma coisa bem gostosa. E aí, quando estamos gripados, os estímulos dos cheiros podem não chegar ao cérebro, não é verdade? Vocês lembram que eu falei no começo? Pois os receptores nasais estão bloqueados por conta de quê, gente?
Quem lembra? Do excesso do muco. Então, assim não se processa também a informação do sabor por conta desse bloqueio. Ao sentirmos o cheiro de um alimento como morango, antes de colocarmos na boca, estamos avaliando se o alimento está adequado para comer. Se estiver estragado, o cheiro nos leva ao quê, pessoal? A rejeitar, não é verdade? Então, essa percepção de cheiro, damos o nome de olfato ortonasal, tá? A boca se comunica com a cavidade nasal. E quando colocamos esse alimento na boca, sentimos o seu cheiro, o que chamamos de retronasal. Elementos representados em tamanhos proporcionais entre si. Olha aí a figura, tá bom? E aí, pessoal, paramos por aqui o conteúdo. Gostaria de saber qual foi dos sentidos que você tem aprendido melhor. Foi visão, tato, olfato ou paladar? Escreve aí nos comentários, tá bom? Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Me segue lá no Instagram, dá uma curtida também na nossa aula e vamos se preparar para a próxima, tá bom? Pois um grande beijo, muito obrigada e até a próxima.